Amém. Graças a Deus. Vamos ler um versículo da palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias. É um versículo bem conhecido de todos os que leem a Bíblia. É um versículo bem conhecido. Capítulo 33, o versículo 3. Mas quase todos nós sabemos de cor este versículo. Clama a mim, respondeste-ei, e anunciar-te coisas grandes que não sabes. Glória a Jesus. Apenas este versículo da palavra de Deus. Vamos meditar sobre o tema: Deus ouve o clamor do aflito. Glória a Deus. Deus jamais vai deixar de socorrer o aflito, aquele que pede socorro, aquele que clama a Deus pela sua misericórdia. Deus jamais vai deixar de ouvir. Às vezes pode ser até a pessoa que não conhece a Deus, nunca conheceu a Deus, mas no momento da sua angústia, no momento em que ele vê que não tem saída para os lados, ele olha para cima. Aleluia. E a mensagem é: clama a mim, e eu vou responder a vocês, e vou mostrar para vocês coisas que vocês não sabem. Quantas vezes as pessoas estão apertadas, precisando de um socorro, e quando clama a Deus com todo o seu coração, Deus, ele não rejeita socorrer o aflito. Êxodo capítulo 2, o versículo 7, nós vemos ali a nação de Israel, o povo de Deus, que estavam ali escravizados no Egito aproximadamente 430 anos. Eles estavam ali sofrendo nas mãos de Faraó, trabalhando e fazendo serviços forçados. Eles já não aguentavam mais. E o que chama a atenção é que durante todo esse tempo, Israel não lembra de clamar a Deus, mas com tudo aquilo que eles estavam passando, agora eles lembraram: vamos clamar ao Senhor, vamos clamar a Deus. E Deus faz coisas extraordinárias quando nós clamamos a Ele. Coisas extraordinárias. Aleluia, Jesus. Eles clamaram a Deus, e Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo. E sabe o que Deus fez? Moisés já estava afastado do Egito muito tempo. Estava lá nas terras de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro, de Jetro, cuidando da sua família. Mas Deus vai incomodar Moisés lá onde ele estava. Moisés está lá, pastoreando as ovelhas e tal. De repente ele vê um fenômeno acontecer. Um arbusto, uma árvore chamada de sarça estava ali, ardendo em fogo. Glória a Deus, aleluia. Mas uma coisa
coisa chamou a atenção de Moisés, que ela continuava verde. Porque se fosse um fogo normal, rapidamente ela seria consumida. Mas não era um fogo normal. Deus estava chamando a atenção de Moisés para si. Porque ele tinha ouvido o clamor do seu povo. E Deus já tinha escolhido Moisés para esta missão. Já tinha escolhido Moisés para tirar o seu povo lá da terra do Egito. Onde Moisés estava? Lá no deserto, tranquilo. E Deus vai incomodá-lo lá. Só olha, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E tu vai voltar ao Egito para tirar o meu povo de lá. Mas o que eu quero chamar a atenção realmente não é para a história de Moisés e nem para a história da nação de Israel, mas para o valor que tem o nosso clamor diante de Deus. Quando nós clamamos a Deus de todo o coração no momento da nossa angústia. Deus resolve tirar o povo porque viu que eles estavam angustiados e clamaram ao Senhor. O capítulo 3 vem a resposta de Deus. O versículo 1 diz que Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro. Então aqui vem a resposta de Deus. Do clamor de Israel. Quantas vezes a pessoa está doente e a coisa está feia, às vezes até na hora que acontece algum acidente, a pessoa vê a morte de perto, aí nessa hora ele lembra de clamar ao Senhor. E Deus, Ele está atento ao clamor do necessitado, daquele que precisa. Às vezes o pobre lá nos confins está passando por um momento de tristeza, de angústia, de necessidade, mas Deus não deixa de socorrer. Deus sempre socorre o necessitado. E as pessoas às vezes não entendem, porque vidas de pessoas às vezes dão uma virada de 360 graus. Eles não entendem isso. Mas quando clamamos ao Senhor, de todo o nosso coração, Ele vem ao socorro. Ele vem nos trazer auxílio. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Os homens não estão sozinhos. Servos de Deus e não servos de Deus também. Eles não estão sozinhos. Se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo e Ele vai nos responder. As pessoas não entendem por que às vezes a pessoa leva uma vida que todos rejeitam aquele tipo de vida e de repente a vida dele muda. Porque ele tomou uma decisão de clamar a Deus e pedir mudança naquele tipo de vida que ele estava levando. E Deus vem e faz o milagre.
O cego Bartimeu, filho de Timeu, diz a Bíblia, estava lá. Quando ele viu, quando ele ouviu a multidão, aquele alarido de pessoas, ele disse: chegou a minha oportunidade de pedir socorro. Ele estava precisando, necessitando daquele socorro. O que ele faz? Ele clama a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas como sempre há sempre alguém que diz assim: rapaz, deixa de besteira, rapaz, que isso não vai ter resposta de nada, deixa disso, tu fica aí acabando com o teu joelho e orando todo dia, e cadê? Ele não vai te responder, não vai te dizer coisa nenhuma. E eles começaram a desanimar. Diz: olha, o mestre não vai ligar para ti. É melhor tu parar com esses gritos aí, com essa zoada. Mas isso Deus deu mais força ao cego. Aí que ele gritava mais alto. Ele disse: eu não posso perder essa oportunidade. Aí que ele gritava mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como sempre, Jesus ouve o clamor do aflito. Jesus manda chamar para ele vir aqui. O que tu queres? Eu quero ver. Glória a Deus. Está aí a resposta, então vê. Então, quantas vezes nós estamos aflitos e nós precisamos de um socorro imediato? E quando nós precisamos de um socorro imediato, Deus imediatamente Ele nos socorre. Israel clamou e o anjo do Senhor apareceu a Moisés lá no deserto, porque ele tinha visto ali o sofrimento do seu povo. Você acha que Deus não olha o sofrimento da humanidade? E eu meditando nesta palavra, e veio no meu coração uma coisa, que nós reclamamos mais do que clamamos. Ao invés de clamarmos, nós reclamamos. Quando nós teríamos que clamar a Deus e não reclamarmos. Porque Deus ouve é quando nós clamamos e não quando nós reclamamos. E me veio no meu coração: olha a situação que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. E a igreja tem o poder de clamar a Deus. De clamar ao Senhor. Porque se a igreja estiver unida e clamar a Deus, Ele vai responder. Acha que esses problemas que acontecem por aí, se a igreja clamar ao Senhor e deixar de reclamar, você acha que Deus não vai resolver? Com certeza vai. Porque Ele vai ouvir o clamor do seu povo. Às vezes nós reclamamos muito do nosso dia a dia, ao invés de clamarmos ao Senhor. Reclamamos porque não temos dinheiro, reclamamos por isso, reclamamos por aquilo, e deixamos de clamar a Deus. A recomendação que Ele dá ao profeta é: clama a mim, clama a mim, e eu vou responder, vou dizer a vocês, vou mostrar a vocês coisas que vocês não conhecem, que vocês não sabem. Nós, com a nossa imaginação, irmãos, nós não temos condições de imaginar
o grandioso poder de Deus, Verdade. o infinito poder de Deus. Às vezes nós limitamos aonde Deus pode alcançar, o que Deus pode fazer. O poder de Deus, ele não tem limites. Por isso que não há o impossível que Deus não possa realizar, que Deus não possa fazer. Glória a Deus. Mas com os nossos olhos nós olhamos e achamos muito difícil acontecer. É por isso que o Senhor, quando ele se dirige a Ezequiel, mostrando aquele vale de ossos secos, ele pergunta a ele: o que tu acha? Esses ossos podem ressuscitar? Podem viver? O homem de Deus disse: sim, tu sabe, Senhor. Certo, tu tem poder para isso, tu sabe. Então nós olhamos as coisas com o nosso limite humano. Mas Deus pode fazer infinitamente mais. Depende de nós deixarmos de reclamarmos e clamarmos ao Senhor. Clamarmos a Deus. Porque Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Quando Deus manda o profeta Jonas e a cidade de Nínive, ou seja, dos assírios, para levar a palavra de Deus, para que aquele povo se convertesse, ele pega outro rumo. Mas quando ele estava lá no ventre do peixe, aí ele lembrou. E o que ele fez? Clamou ao Senhor. Clamou a Deus. E Deus ouviu o clamor de Jonas e ordenou que o peixe fosse vomitar Jonas lá na praia. Deu uma indigestão lá no peixe. Foi vomitar Jonas lá na praia. Porque Jonas clamou a Deus. Então, o nosso clamor, ele pode fazer uma diferença grandiosa no nosso dia a dia e na nossa vida, no nosso país, na nossa cidade. São tantas as criminalidades, são muitas modalidades de crimes. Satanás tem se instalado em muitos lugares. E nós acostumamos com isso. A gente nem ora mais. Porque a gente se acostumou com isso. Então nós precisamos clamar a Deus. Foi o que Deus disse para Salomão na inauguração do templo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então nós precisamos, nesses últimos tempos, em que as coisas estão cada dia piores, clamarmos a Deus, clamarmos ao Senhor. Isso é orar a Deus, dizer para Deus: Senhor, olha, eu sei que tu sabes de todas as coisas, mas nós precisamos conversar com Ele e dizer: Senhor, nós não estamos contentes com isto. O teu povo não está alegre com isto. O teu povo está se sentindo oprimido com isto. Olha para o teu povo. Olha para a tua igreja.
olha para os teus servos, e clamarmos a Deus, porque vai haver resposta de Deus para o seu povo. Não é porque nós estamos esperando Jesus por esses segundos agora, não é porque nós esperamos Jesus a todo momento. Então, por esses segundos agora, nós estamos esperando a volta de Jesus. Que nós vamos deixar de clamar a Deus pelas coisas que estão acontecendo e que acontecem ao nosso redor, ou conosco mesmo. Eu vejo aí nas redes sociais um monte de gente, eu passei tanto tempo na igreja, mas saí por causa disso e daquilo. Eu passei tanto tempo na igreja, mas saí por causa disso, e porque eu não gostava disso, ou me feriram com isto, então eu saí. Ao invés de clamar a Deus, sai reclamando. Ao invés de dizer, Senhor, olha como está a situação, como está esse negócio, clamar ao Senhor, conversar com Ele. Nós podemos conversar com o nosso Deus e dizermos a Ele aquilo que nós estamos sentindo. E Jonas, quando ele desce ali na praia, aí ele foi fazer o que Deus tinha enviado que ele fizesse. Mas foi necessário um clamor, porque senão já era para Jonas. Foi necessário ele clamar a Deus, Senhor, me tira daqui. Me tira daqui que agora eu vou lá. Às vezes nós passamos por algum momento difícil também na nossa vida cristã, é porque a gente às vezes é teimoso também. Às vezes a gente é teimoso, muito crente teimoso. Aí passa por perrengue. Aí eu me lembrei do meu pai aqui. Meu pai, eu era garoto, morava num lugar chamado Vargem Grande, lá no Maranhão, e meu avô tinha uma grande terra que ficava próximo, assim, umas 3 horas de viagem de lá. E nós morávamos em Vargem Grande, meu pai tinha esta casa lá, meus irmãos estudavam lá, e meu pai queria ir embora lá para este lugar, o nome do lugarzinho se chamava Bezerro, e ele queria ir embora para o meu avô. Ele tinha lá um comércio na cidade, e um dia o pastor lá da cidade, da igreja, da Assembleia de Deus, o pastor Antônio Pedro, eu me lembro, já morreu há muitos anos, mas eu me lembro o nome dele. Ele passou lá em casa e disse, irmão Mariano, eu quero lhe contar um sonho. Se eu vou lhe contar um sonho, se eu ia passando aqui, e tinha um pasto, e o pasto tinha um pasto verde, e tinha um capim seco, e tinha um jumento. E o jumento, em vez dele comer o pasto verde, o jumento estava comendo o pasto seco. Aí eu perguntei para aquele jumento, jumento velho, por que tu está comendo capim duro, se tem um pasto verde? Aí o jumento virou para ele no sonho e disse, eu como porque gosto. E o papai não entendeu o sonho naquele momento, ou não quis entender, vendeu tudo que tinha lá e foi embora. Ah, meu amigo, aí ele foi comer capim duro, viu? Aí ele foi comer capim seco. O negócio não foi fácil não, viu? O negócio não foi fácil não. Aí um dia ele lembrou, disse, rapaz, Deus estava me alertando. E eu não liguei, porque o negócio ficou bem feio, viu, pro lado dele, para a família inteira, entendeu? Por causa de teimosia, porque Deus, Ele nos desperta,
Aquilo dali foi algo que Deus deu ao pastor da igreja, e exatamente ele vai lá em casa contar este sonho, alertando o papai para não vender o que tinha ali e não sair dali. Não satisfeito, nós já estávamos bem, ele fez o voto. Sumiu o animal dele e ele fez o voto. Por isso o voto que nós fazemos, nós temos que pagar. Não é brincadeira, nós temos que pagar. E ele fez um voto. Por lado que ele achasse um animal, ele estava nesse dilema, se ele voltava para Vargem Grande ou se ele ficava lá. Deus não queria, Deus queria ele lá em Vargem Grande. E ele disse que por lado que ele achasse o animal, se fosse por lado de Vargem Grande, ele voltaria para Vargem Grande. Se fosse por lado do bezerro onde nós estávamos morando, ele ficava lá. No outro dia ele achou o animal no rumo de Vargem Grande. Aí ele disse, mas eu não vou não. Irmãos, nós era assim, nós tínhamos uma abastância de alimento, né? Nós tínhamos, não passava fome. Mas a coisa ficou, alguns conhecem o Maranhão, outros não. Lá tem aquele corpo Babaçu, né? A coisa ficou tão feia que meu pai fazia lavoura, lá era a terra do meu avô, eles faziam lavoura. O arroz ficava todo xoxo, botava o cacho e ficava branco. Não botava o grão, ficava todo branco. Galinha, a gente tinha muita criação, galinha, pode pôr. Rapaz, foi dando mal em tudinho e foram morrendo. As galinhas, as raposas iam buscar. Não sabe o que é raposa, né? Então foi assim, uma catástrofe. Ao ponto da gente ficar sem absolutamente nada, nada. Eu cansei de ir para o mato, mas a minha mãe quebrar coco. Aí quebrava aquele coco para ir comprar 1 quilo de farinha. Mas só tinha farinha, então era preciso também, depois de quebrar o quilo de coco, quebrar o coco que tinha aquela lavra, o gongo que eles chamam. Então tirava aquela lavra, que era o gongo, para a gente comer frito com a farinha. E foi um período que nós passamos, que eu vou lhe falar, viu? Foi difícil. Foi difícil. Mas a minha mãe sempre foi assim, a minha mãe nunca reclamou, sempre clamou em vez de reclamar. Sempre clamou em vez de reclamar. E quando meu pai reconheceu que ele tinha errado, aí Deus começou a estabelecer tudo de novo. Começou a estabelecer tudo de novo. E nós voltamos, fez igual Jó, nós voltamos a ter de novo aquilo que nós tínhamos. Mas ele fez isso, e nós temos que prestar atenção quando nós votamos algum voto ao Senhor. Mas voltando aqui, Salmo 120, o cântico dos degraus. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia, diz o salmista, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Às vezes o negócio está feio, né? Às vezes a gente nem, as pessoas não são crentes, irmãos. Agora eu estava vendo uns testemunhos ali. Mas porque clama a Deus, Deus vem em socorro do necessitado. Deus vem em socorro daquele que precisa, daquele que necessita. Talvez você que está aí nas redes sociais esteja passando por um momento assim, porque as coisas não estão fáceis. Não estão fáceis. Quantas pessoas estão nesse momento, irmãos, que não tomaram café,
não almoçaram, não jantaram e não têm nenhuma perspectiva para o dia de amanhã. Tem muitos que estão dessa forma. Não, mas pastor, isso é só lá na África. Não, no Brasil. Tem muitos que estão dessa forma. Mas se clamarmos ao Senhor, eu tenho certeza que Deus vai ouvir o clamor do seu povo. Eu tenho certeza disso. Porque Deus, Ele cuida dos necessitados, daqueles que têm necessidade, Deus cuida. Você pode estar até nessa situação agora, mas amanhã as coisas vão mudar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então você pode estar até assim desta forma, mas com certeza as coisas irão mudar. Clame ao Senhor que as coisas irão mudar de repente na sua vida. O Salmo 18, o Salmo de Davi, o versículo 6: na minha angústia invoquei o Senhor e clamei. Chegou o clamor perante a sua face. Quantas vezes Davi fugindo ali de Saul e aquela confusão, né, Deus guardava a vida de Davi. Quantas vezes isso aconteceu? E Davi reconhece isso. Que quando ele estava angustiado, Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu a sua oração. Às vezes a gente pensa que a oração, irmão, é só aquela oração fervorosa, de falar língua estranha. Ah, se não for aquela oração fervorosa não vale. O que tem de gente aí falando língua estranha aí, está cheio, sem ter nada do Espírito de Deus. Tem até escola agora isso, está ensinando língua estranha, sem ter nada do Espírito de Deus. Então a oração não é só isso, aquela zoadona e gritar. Deus, não é porque você está orando, gritando, que Deus vai te ouvir, não. Tem vezes que nós oramos a Deus e a gente não sente nada, a não ser dor no joelho. Se aconteceu as coisas, irmão, comigo acontece de vez em quando. A angústia é tanto, a coisa é tanto que a gente está clamando a Deus, Deus está caladinho lá e o joelho está doendo. Aí levanta, meu Deus não está comigo não, viu? Porque o negócio está seco, viu? Tem que passar cuspir no olho para poder. Então a oração, ela é um clamor a Deus. Ela é um clamor a Deus. É onde nós conversamos com o Senhor e declaramos a Deus aquilo que nós estamos precisando, necessitando, aquilo que nós estamos passando. E muitas das vezes a gente não sente coisa nenhuma na oração. Mas muitas das vezes quando a gente começa a orar, Deus já está alegrando o coração da gente. Muitas das vezes a gente não consegue nem falar. A gente clama a Deus só com a alma, com o espírito, porque não consegue dizer nada. Às vezes só chora, e às vezes também não tem nem nada para chorar. Mas Deus está olhando o nosso clamor, Deus está ouvindo o nosso clamor. Não é só aquela, às vezes a gente pensa, oh, mas que oração poderosa. Sabe assim, eu vou fazer uma oração poderosa por você, uma oração forte. Deus olha assim, então te vira aí, já que tu está fazendo uma oração forte. Te
se vira aí. Mas quando nós gememos, pedindo o socorro de Deus, a misericórdia de Deus, Ele está atento, está pronto para nos socorrer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando Paulo estava preso, lá, ele e Silas, ao invés de Paulo reclamar, porque tinha apanhado, ele estava clamando a Deus, adorando o Senhor, cantando hino e clamando ao Senhor. Deus sacode o cárcere. Deus sacode o cárcere. Enquanto Pedro estava preso para ser morto, os irmãos estavam lá clamando a Deus, e Deus envia um anjo lá e tira Pedro de lá. Então não adianta, irmãos, reclamarmos, porque não vai surtir efeito nenhum. Nós temos é que clamarmos a Deus. Salmo 86, versículo 7, Salmo de Davi. Ele tinha certeza, o versículo 7, no dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porque me respondes. Deus nos responde. Os profetas de Baal ficaram lá até o meio-dia. Mas quando Elias orou ao Senhor, desceu uma bola de fogo e lambeu tudo, devorou tudo. Porque Deus ouve a oração, o clamor do seu povo. Salmo 69, 33. Porque o Senhor ouve o necessitado e não despreza seus cativos. Deus ouve o necessitado. Qualquer tipo de necessidade. Não é só espiritual não, material, física. Graças a Deus. Deus ouve aquele que tem necessidade. Coisa ruim é você ver uma criança pedindo algo para comer e você não poder dar. É difícil um negócio desse. Mas Deus socorre. Deus socorre os necessitados. Glória a Jesus. Então nós precisamos clamar a Deus, clamar ao Senhor, para que Deus abençoe o seu povo, a sua igreja. A igreja do Senhor tem muito crente avivado. Você não pode dizer que são todos, tem muito crente avivado. Mas tem muitos que já não tem mais avivamento, que não tem mais coragem para nada. Eu ouvi uma mensagem do pastor Júnior Trovão, ele dizendo, os irmãos dizem assim, mas irmão, o negócio pode arrochar, mas nós vamos sair para a rua e pregar o evangelho. Ele disse, vai nada, se na pandemia tu te escondeu, tu estava com medo de um vírus da pandemia escondido dentro de casa, não saiu. Como é que se as coisas apertar, tu vai sair para pregar o evangelho na rua? Irmão, a maioria está encolhido com medo de processo, com medo disso e daquilo. Não sai mais, não sai mesmo.
tem medo de falar. E nós precisamos clamar a Deus para que Deus derrame avivamento, porque se o crente for avivado, irmão, essas coisas aí ele vai passar e vai tirar de letra. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eles disseram para os apóstolos assim: ó, vocês saiam daqui e não falem mais para ninguém neste nome. Pedro e João viram para eles e disseram: julguem entre vós aí, se eu devo obedecer vocês ou a Deus. Isto é disposição de enfrentar. Só, vocês podem mandar me prender de novo, não tem problema nenhum, mas eu vou continuar anunciando o Evangelho. Vocês podem me processar de novo, mas eu vou continuar pregando o Evangelho. E há um levante contra a igreja. Há um levante contra a igreja de ameaças para que não se pregue o Evangelho, para que não se anuncie o Evangelho. Então vamos clamar a Deus, em vez de reclamarmos, clamemos ao Senhor. Eu vejo a discussão entre crentes e crentes. É um querendo ser mais santo do que o outro, mais espiritual do que o outro. Ah, porque eu não uso isso e tu usa. Ah, porque isso e aquilo. E aquela contenda no meio dos crentes. As redes sociais estão aí. É um pastor debatendo com o outro e confrontando o outro. Gente se formando aí em teologia e doutorado, e isso e aquilo, não para anunciar o Evangelho, não para melhorar o conhecimento, não para ensinar a palavra de Deus, mas para contradizer a Bíblia Sagrada, para contradizer a palavra de Deus. É bom, eu não estou aqui pregando contra, de forma alguma, porque o conhecimento é bom, nós precisamos do conhecimento. E através da teologia nós adquirimos conhecimento, mas não para isso, para ficarmos debatendo aí nas redes sociais, mas para pregarmos a palavra de Deus, anunciarmos o Evangelho de Jesus. Mas muitas das vezes a gente gosta, irmão, assim, para falar alguma coisa, porque a gente vê cada coisa na rede social que a gente fica, tem hora que eu olho, eu passo, porque eu fico meio ruim, sabe? Dá vontade de dar uma resposta daquelas. Mas não, vou deixar para lá. Vou deixar para lá. Mas nós estamos vivendo assim. O que temos de falsos profetas aí nas redes sociais, profetas tupis, profeta disso e daquilo. Coloca o dinheiro aí que eu vou dizer o que Deus me diz para me dizer para você. Muitos aí que saíram da igreja, principalmente da Assembleia de Deus, agora pregam por aí: olha, você não dê dízimo não, porque isso é para o pastor está te roubando, o pastor está fazendo isso e aquilo, não leve o seu dízimo. Já vi isso. Está cheio de teólogos, pessoas que têm conhecimento, mas estudaram para fazer esse tipo de coisa. E acham que vão ficar assim. Então, oremos ao Senhor, clamemos a Deus, para que Deus transforme essas pessoas, porque Deus, Ele sempre dá oportunidades, para que Deus transforme essas pessoas, mudem essas pessoas. Muitos estão aí, a internet, as redes sociais estão cheias desse tipo de falsos crentes, falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinadores, porque isso são falsos ensinadores. Oremos ao Senhor, clamemos ao Senhor, porque estamos vivendo dias difíceis. A igreja está passando por dias difíceis. Mas isso, a igreja vai sair do outro lado vitoriosa. Pode ter
ter certeza disso. Ninguém prevalece contra a igreja de Cristo. Ninguém. Ninguém consegue enganar o escolhido de Deus. Não vai conseguir enganar. É por isso que nós temos que também lermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, congregarmos. Tem alguém, eu sou crente na minha casa. Não, tu pode ser crente na tua casa, não tem esse negócio de pastor, de congregação. É só tu e Deus, tu pode continuar aí. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo. Então cada um de nós fazemos parte da igreja. Somos membros do corpo de Cristo. Cristo, ele é a cabeça. Então nós precisamos sim nos congregarmos. Precisamos sim estarmos juntos, porque isso cria laços. Isso cria laços. E é isso que o diabo quer, quebrar esses laços que há na igreja entre os crentes. E muitos já têm feito isso. Esse laço de amizade, esse laço de estar junto, a união. Foi assim que a igreja primitiva caiu na graça do povo, por causa da união que eles tinham, da unidade que eles tinham, da forma que eles agiam. Então caiu na graça do povo e Jesus ia salvando, acrescentando. Glória a Deus. Clamemos ao Senhor para que essas coisas sejam quebradas no meio da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.